para alegrar a criançada, nós vamos preparar um kit infantil, com algumas pecinhas. Depois vocês podem mudar os temas também e fazer os kitzinhos. A agenda decorada, depois vou dar outras sugestões, outras opções de decoração. Vamos fazer também a ponteira de lápis, que eu também vou dar duas sugestões. Vamos fazer o chaveiro para mochila, tá? O marcador de livros, marcador de texto, também com decoração. E um dedoche de bichinho, depois eu também vou dar uma outra sugestão, que é para brincar de teatrinho. Existem vários modelos de agenda, essa tipo caderninho, tem outra que espiral em cima, então isso aí independente do que a gente vai fazer aqui. Você vai tirar o molde pela própria capa da agendinha, tá? Do caderninho. Então, você vai fazer o molde no mesmo tamanho, tá? No papel cartão. Vamos lá. Do papel cartão, você vai passar pro EVA. Eu até já passei aqui pra gente ver, tá? Duas partes para fazer frente e verso para ficar bem bonitinho. Então, vamos lá. Nessa aqui, nós vamos usar a cola de contato. Vamos passar na superfície todinha da capinha, cuidando bem das bordas aqui, tá? Porque se as bordas não ficarem bem coladas, vai soltar com facilidade. Então, se preocupa com as bordas, depois um pouquinho no meio. Vamos colar, só pressiona um pouquinho pro outro lado. Mesma coisa. Passa cola, cuidando com as extremidades, bem direitinho. Tá? Depois, colocar o EVA, pressiona um pouquinho. Por mais que a gente meça, às vezes sobra um pouquinho. Então, a gente vai tirar ou com estilete ou com tesoura, tá? Vamos tirar o tesouro aqui. Você tira, tem que ficar o mesmo tamanho da capa, mas nesse modelo aqui fica mais bonitinho, tá? Tira todo o excesso, aqui em cima também. Faz a mesma coisa do outro lado. Qual que é a capa da frente, tá? Porque é nessa capa que você vai decorar. Nesse caso aqui, vamos fazer uma agendinha mais para os meninos. Nós vamos fazer um carrinho. O molde do carrinho, deixa eu dar uma dica para vocês. É um carrinho, um fusquinha estilizado. Então, basta você desenhar uma montanha e outras duas menorzinhas do lado. Depois você fecha, tá? Faz o tamanho que você quiser. Então, aqui eu tenho aqui o fusquinha. Vamos colocar um tom que combine, no caso aqui eu escolhi o laranja, pra gente colar lá em cima do azul. Lembra, molde, lápis ou palito. Como aqui vai ficar meio grosseiro o acabamento, vamos fazer com palito, porque o laranja também é claro, parece muito lápis. Então, a gente vai fazer com palito. Vamos tirar. Não esquece do corte, quem mexe. E só uma dica que muitas pessoas costumam fazer, mesmo que você fez aqui o risco com palito e não tá aparecendo lápis, mas o jeito certo de usar é esse lado, é o outro lado, o lado que você não riscou, tá? Por causa do acabamento que fica chanfrado o corte. Então, isso é importante na hora do acabamento. Vamos colar agora as rodinhas. Você corta 2 círculozinhos, tá? No EVA preto. Acho que não precisa mostrar, bem simples. Vai fazer aqui mais ou menos o lugar da rodinha. Agora a gente vai fazer a calotinha. Vamos pegar o furador, o EVA branco. Fazer 2 bolinhas pra gente colar lá no meio, pra ficar o acabamento bem bonitinho. Não esquece que nas coisas miúdas, o ideal é a cola quente, tá? É mais rápido e mais preciso.
Vamos colar. Tá, agora nós vamos fazer a janelinha, vamos fazer com a caneta de retro, a caneta permanente. Então, basta você contornar aqui o teto do carrinho e fazer quase um triângulo aqui, só essa divisão. Você imagina, se tiver dificuldade, risca primeiro com lápis fraquinho e depois passa a caneta. Passa cola, nesse caso tanto faz, ou a de contato ou a quente. Vamos colar, centraliza ou da forma que você quiser, ou de ladinho, aí é bem pessoal o gosto. Colou, tá pronto. Tá prontinho, tá? Capinha da frente, não esquece. Esse lápis aqui é uma sugestão de bichinho, né? Uma ovelhinha bonitinha, mas eu vou fazer uma outra sugestão também, que é o sapinho. Então, agora eu vou dar uma dica como fazer o molde do sapinho. Você vai pegar um pedacinho de papel cartão. Uma forma simples dele ficar perfeito, com uma simetria legal, você dobra ao meio, tá? E vai recortar. Então, eu vou começar. Ele é meio ovalado, ele não é quase redondo, mas não chega a ser redondo. Então, eu vou cortar, faz assim. Se você tem dificuldade, risca antes. Então, eu sei que eu vou precisar do rostinho da carinha dele assim. E depois tem o olhinho, tá? Então, é mais ou menos isso. Aí, você vai seguir. Então, eu vou cortar. Uma outra dica é ter uma tesoura só para papel, tá? Porque se você começa a cortar papel e EVA e papel, a sua tesoura não vai aguentar muito tempo e vai prejudicar o corte no EVA, ficando mastigado, que a gente chama, um corte mal feito. Então, a tesoura que você usa para papel é só para papel, tá? Vamos arrumar, você abre, ficou estranho, ficou meio bochechudo, tira um pouquinho. Vamos passar para o EVA verde, da mesma forma, com palito, tá? Passar, não precisa pressionar muito, o palito já vinca bem, já dá para enxergar bem direitinho. Vamos tirar, recortar, tá? Cuidando com os cortes, como eu já falei. As voltinhas precisam estar certinhas, para não parecer que foi cortado no dente, como eu brinco com algumas pessoas. Então, tá aqui. Aí, o que tá faltando nele? Olhinho. Nós vamos usar os olhinhos móveis mesmo, esses olhinhos que a gente compra pronto. Mas se você não quiser usar, você pode fazer bolinhas de EVA branco com o centro pretinho. Tá? Da mesma forma que nós fizemos a roda do carrinho, é a mesma técnica de fazer olho. Claro, uma proporção menor. Você vai virar ele do avesso, vai marcar a boquinha e vai cortar com estilete. Aí, pronto. Tá aqui o sapinho, tá? Vamos colocar uma linguinha para ele ficar fazendo caretinha pra gente, ficar mais engraçadinho. Pedacinho de EVA vermelho. Então, o que a gente vai fazer? Vai cortar como se fosse uma pequena tirinha de EVA, mas com a ponta arredondada. Não tem segredo, tá? Se você quiser dar um charmezinho na língua, você pega aquele palito que você vinca o EVA e faz aquela divisão, né, que a língua tem. Vinca o palito aqui e tá pronto. A gente passa a cola atrás para fixar a língua, só que coloca pela frente, tá? Para esconder o acabamento lá atrás. Pronto, sapinho linguarudo. Então, agora nós vamos fazer o suporte para ele poder virar a ponteira. Vou precisar de uma tira também verde, um retângulo.
tá? De mais ou menos 2 centímetros de largura por 8 de comprimento. Vamos fazer com estilete, aí mais rapidinho. Aí, a gente vai acertar agora. Vou fazer um furo aqui, assim como nós fizemos aquele suporte do Bem-vindos. Vamos fazer um furo, só que agora é dos 2 lados, tá? E vamos colar o sapinho bem no centro. Aqui. Vou colar o sapinho. Aí. Aí, vamos pegar o lápis. Então, é o seguinte, ele vai ficar assim, tá? Ele vai ficar assim. Então, eu vou colocar o lápis assim, de cima pra baixo. Fica assim. Pronto, aí pode juntar, pode esticar. À medida que o lápis for fazendo a ponta, ele vai diminuir ou aumentar. Tá aí, você pode fazer vários bichinhos, sapinho, igual a ovelhinha, flor, vários temas, dependendo do que você quer presentear para as crianças. E vamos fazer agora o marcador de texto, marcador de livro. Você vai precisar, no caso eu fiz branco, mas independe, aqui você pode brincar com as cores. Uma tira de EVA branquinho aqui nesse caso, tá? Vou dar as medidas para vocês. Mais ou menos 2 ou 2,5, tá? Eu vou fazer com 2. E eu gosto bem compridinho, porque se o livro for grande, então fica aparecendo a pontinha que dá aquele charme. Vamos cortar. Esse aqui, no caso, eu tô fazendo com 24 centímetros. Tá aqui. Na ponta dele, nós vamos fazer um cortezinho, como se fosse uma flâmulazinha. Então, eu dobro ao meio e tiro aqui do meio pra fora, pra ficar igualzinho. Pronto. Aqui na ponta, eu posso decorar com muitas coisas. Posso fazer os próprios bichinhos das ponteiras, mas no caso aqui eu quero dar uma dica do catavento. É uma coisa que criança gosta muito. Para fazer o catavento, vou precisar de um quadradinho, tá? Esse aqui tem 5 centímetros, um quadrado. O que eu vou fazer com ele? Vou cortar nos cantos, também sem chegar no meio. Então, eu vou ficar aqui com 4 triângulos, tá? E vou colando um por um, assim. A ponta de cima, desço pro centro, tá? Viro pra mim. A ponta de cima, viro no centro, pra dar essa coisa alternada que é o catavento. Viro pra mim, a ponta de cima, desce de novo. Aí, fica faltando só uma. De novo, ponta de cima, desce. Pressiona um pouquinho. Já que a gente tá com o vidro aqui, uma dica é você deitar no vidro e pressionar. Porque a cola esfria, daí seca rapidinho. Pronto. Tá? Eu coloquei um lacinho pro acabamento ficar legal, mas pode ser uma bolinha do próprio EVA, pode ser um lacinho, pode ser um enfeitinho só para dar o acabamento aqui. Aí vamos colar no nosso marcador de livros. Antes de colar, eu vou dar uma sugestão, se vocês quiserem fazer, que fica bonitinho, é fazer o pesponto nele todo, tá? Então, é aquele jeitinho com a caneta, você vai como se estivesse costurando, fazendo o pesponto na volta dele todinho. Os tracinhos, de preferência,
para todas do mesmo tamanho. Pronto, o pesponto tá pronto. Aí, vamos colar o catavento aqui na extremidade. Cuida pro lacinho ficar certinho, né? Tá pronto o marcador. Pode ser usado até na agendinha, né? Para marcar os compromissos do dia. Vamos passar agora pro chaveirinho. O chaveirinho, no caso aqui, eu fiz as letras, a letra do nome, da inicial da criança, mas você pode fazer também bichinhos, outras coisas que interessem para esse universo infantil, né? Vamos fazer de letra. Eu faço assim, eu vou no computador, escolho uma fonte que eu gosto, que eu quero usar, imprimo, amplio do tamanho que eu quiser, depois eu passo pro papel cartão. Então, aí, tranquilo. Então, vamos fazer a letra E agora. Vou passar pro EVA toalhado, tá? Vou riscar do avesso, sempre, tá? Sempre. A letra também. Deixa eu pegar uma letra que tenha lado para mostrar para vocês. Por exemplo, o P. O P, ele é assim. Então, eu não posso riscar assim, né? Então, eu tenho que riscar do avesso. É um detalhe, mas que tem gente que esquece, tá? O EVA escuro, posso usar lápis, não tem problema. Até porque vou cobrir depois isso aqui com um fundo preto. Então, não tem problema. Então, vamos fazer a letra P. Quanto mais fino o EVA, mais cuidado no corte. Ele fica vulnerável, então tem que ter a mão firme, tesoura também com a mão firme. A mão firme é essa que segura e a mão firme que corta também, todas as duas. E a tesoura tem que estar bem afiada. Tá? Não adianta usar tesoura cega que você não vai conseguir um bom resultado. Aqui no meio eu dou um cortezinho para eu chegar onde eu quero, tá? Ou pode ser tirado com estilete também. Quem tem facilidade de manusear o estilete. Pronto. Agora vamos passar a letra P para o fundo preto, para ela poder transformar no chaveiro que a gente quer. Com cola de contato mesmo. Tá? Passando ela todinha para não ficar depois soltando algumas partes. Então, passo em toda a região da letra, tá? Vocês percebendo que eu deixo minha cola dentro dessa latinha, por quê? Porque a cola de contato, quando a gente vai manuseando, se eu deixar ela um tempo aqui deitada, ela começa a escorrer. Então, de repente, vai ter um laguinho aqui de cola. Então, ela tem que ficar em pé, tá? Sempre em pé, quando estiver trabalhando. Pronto. Por que eu colei assim no meio? Porque agora, ao invés de eu ter um molde de um P maior do que esse P, é muito mais fácil fazer assim. Eu vou contornar esse P, tá? Meio centímetro, mais ou menos, ao redor dele todinho. Aqui em cima eu deixo um pedacinho, que é onde eu vou pendurar o chaveirinho. E vou assim até o final. O P com fundo preto. Agora, nós vamos colocar o ilhóis pra pendurar. Primeiro, vou fazer um buraquinho com alicate. Esse alicate furador. O nome desse instrumento é alicate furador, vazador. Furador ou vazador. Então, vou fazer um buraquinho, para nesse buraquinho eu poder introduzir o ilhóis. Então, introduzir o ilhóis, tá? Aqui. E eu preciso bater o ilhóis com esse outro alicatinho. Isso tudo são ferramentas simples que vocês acham em todo lugar, são baratas, não é nada de outro planeta, tá? Pronto. Bati aqui. Agora, vamos pendurar o chaveirinho. Você pode pendurar direto com a outra argola maior que tem aqui, mas eu optei por fazer um charme aqui com uma fita.
uma fita de cetim. Eu vou introduzir aqui no ilhóis, depois vou introduzir na última argola do chaveiro. Centralizo direitinho e dou um lacinho, tá? Além de prender, vai dar um acabamento bonito, vistoso. E esse chaveiro, como ele é grande, o propósito dele é ser pendurado na mochila ou, enfim, onde a criança quiser. Ou mesmo usar pendurado com a chave de alguma coisa. Essa tesoura não corta, tem que ser essa. Tem que ter uma tesoura para cada coisa. Por isso que vocês estão vendo aqui várias tesouras. Tá aí, chaveirinho, né? Tem o A. Já fizemos o lápis, fizemos a agenda, fizemos marcador. Agora, nós vamos terminar. Eu vou só mostrar o dedoche, que no caso aqui, nós fizemos essa sugestão para Páscoa, que é o coelhinho. Que é aquele mesmo coelhinho que nós usamos na cestinha, tá? É o mesmo coelho, do mesmo jeitinho. Então, como que eu faço ele virar dedoche? É uma tirinha retinha. E eu vou fazer um anelzinho, literalmente um anelzinho. Vou colar e tirar, tá um pouco grande, né? Dedo de criança é mais fininho. Eu vou colar aqui. Fiz o anelzinho. E esse anelzinho depois eu vou colar atrás do bichinho. Pode ser o coelhinho, pode ser o próprio sapinho, pode ser a ovelhinha, pode ser até o catavento. Então, o personagem que você estipular. Então, faz o anelzinho e cola atrás do bichinho e já vira o dedoche. Nós fizemos essa, EVA toalhado e carrinho. Tem essa opção, que é EVA toalhado com esse marabu. Basta você cortar, medir, cortar o pedacinho e colar com cola quente, tá? Então, já dá um visual diferente. Essa sugestão aqui é para Páscoa, né? Tá vendo? Tem uma cestinha com os ovos, um lacinho, então uma coisa mais temática. Também você pode fazer para as crianças com o tema. Os dedoches podem ser o coelho, o sapo e a ovelha. A mesma coisa o lápis, pode ser sapo, pode ser ovelha, pode ser coelhinho, pode ser catavento. Os marcadores, eu fiz catavento, mas também pode ser usado os mesmos bichinhos para fazer os marcadores. E os chaveirinhos, que no caso aqui nós usamos iniciais de nomes. São coisas simples de fazer, a criançada vai adorar, né? Aqui você viu algumas dicas legais de corte, de colagem. E assim você vai poder preparar, mudando os temas. Pode fazer vários temas também para as crianças, ou mesmo de lembrancinha de aniversário.